Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quinta-feira, dia 20 de maio, o evangelho que vamos meditar se encontra em João, capítulo 17, versículos do 20 ao 26, que diz assim: Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim, pela sua palavra, para que todos sejam um como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita, e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste, como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste, porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também te conheceram, que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós permanecemos no Evangelho de hoje na oração sacerdotal de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus ergue os olhos ao céu e reza: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles. Interessante, no Evangelho de ontem, Jesus já dizia, já pedia pelos discípulos, né? Jesus pedia pelos seus discípulos que tinham acreditado nele, para que eles tivessem a alegria plenamente realizada. Jesus disse: eu dei a tua palavra, Pai. Eu lhes dei a tua palavra que é verdade. Jesus depois vai dizer que o Senhor, Pai, guarde-os do maligno, consagra-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus pede pelos seus discípulos, mas agora ele acrescenta: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela tua palavra. Jesus pede não somente por aqueles que já creem, mas por aqueles que vão crer. E como é que vão crer? Jesus está dizendo: pela tua palavra. É pela palavra, é pelo anúncio, é pela pregação do Evangelho que se chega à fé, como diz São Paulo na carta aos Romanos. A fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus, essa palavra que é a verdade de Deus. É o que Jesus está dizendo. Não peço somente por eles, mas por aqueles que vão crer em mim pela tua palavra. Pelo testemunho dos apóstolos, pelo testemunho dos discípulos cristãos, pelo testemunho da igreja. A nossa missão neste mundo é justamente esta: anunciar o Evangelho da salvação, anunciar a palavra da verdade. Porque Deus quer salvar a todos. Mas Ele só vai salvar aqueles que acreditarem nessa palavra, na verdade de Deus. Mas a nossa missão é testemunhar, a nossa missão é anunciar a palavra que nós recebemos, que é palavra de Deus. E depois Jesus ele vai pedir, ele vai dizer assim: para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. É muito profunda essas palavras de Jesus, porque isso toca diretamente a nossa vida cristã, isso toca diretamente a vida da igreja. Como é que Jesus quer que a sua igreja viva? Ele está dizendo, ele está pedindo pelos discípulos, ele está pedindo pela igreja, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós. Olha só, para que eles estejam em nós.
Qual não deve ser a nossa união com o Pai e com Jesus no Espírito? Já pensaram nisso? Já refletiram nisso? Como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que eles estejam em nós. Jesus quer que os seus discípulos, que os cristãos, que a igreja viva essa profunda união com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo. Porque somente através dessa união a igreja vai ser testemunha da Trindade Santa. Vai ser reflexo da Trindade Santa. São Lucas, nos Atos dos Apóstolos, vai falar do retrato da igreja primitiva. Tinham um só coração, o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, viviam em comunhão de amor. Eles viviam se amando, tinham um só coração. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles estejam em nós. É a vocação da igreja. Rezemos, meu povo, pela igreja, porque nós sabemos o que nós estamos vivendo nesses dias. Nós sabemos o que nós estamos vivendo nesse tempo. Se vê na igreja até mesmo uma quebra da unidade. Uma coisa que o chefe deste mundo tem investido contra a igreja é na questão da unidade. O diabo tem trabalhado para quebrar a unidade da igreja. E em muitos setores da igreja e em muitos grupos da igreja, ele tem conseguido quebrar a unidade. Nós temos visto cristãos que têm ficado uns contra os outros. A fumaça de Satanás tem entrado na igreja. E em muitos ele tem quebrado esta unidade, meu povo. Que nós estejamos vigilantes à ação diabólica, para que ele não consiga quebrar a unidade da igreja. Estejamos vigilantes, estejamos atentos. O diabo, por mais que ele não vai conseguir, Jesus falou, o poder do inferno nunca poderá vencê-la. O poder do inferno nunca vai destruir a igreja, mas o inimigo vai sempre querer investir, vai investir contra a igreja para que perca a sua unidade. E como eu falei, em muitas situações ele tem conseguido isso. Muitos se deixaram levar e muitos vivem desunidos na igreja. Eu não estou falando de briguinhas entre pastorais, não é isso. Não é isso. Mas ele tem dividido a igreja. Até naquilo que se refere à fé da igreja, naquilo que se refere à moral da igreja. Nós temos visto pessoas consagradas contra o Santo Padre, o Papa. Nós temos visto igrejas particulares quebrando a comunhão com a Santa Sé. Meu povo, vivemos um tempo de profunda desunião na igreja. É a grande tentação dos dias de hoje na igreja, a falta de unidade. Vigiemos sobre isso. E que Jesus continue pedindo e nos dando essa graça, que todos sejam um. E que nós acolhamos essa palavra e vivamos a unidade que Jesus tanto desejou. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.